Gente, parece que desde 2020 ligaram o modo hard no mundo e cada ano vai ficando mais difícil. Parece que a cada Réveillon a gente sobe de fase e o negócio fica mais tenso. Olha, mas se você acha que tá difícil agora, eu vou te mostrar hoje 6 anos na história da humanidade que aí sim foi realmente complicado de se viver. Hoje, depois da liga, olha, você vai agradecer por estar em 2022. Fica aí, não se mexe, a gente já volta. É rapidez, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Maicon, essa aqui é a Liga dos Curiosos, se é a tua primeira vez, chega chegando, beleza? E considere fortemente aqueles 4 passos para dar uma força pra gente, beleza? Se inscreva na Liga, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, que isso ajuda demais, e deixe seu comentário aí pra gente saber o que você tá achando. Bom, hoje a gente vai falar sobre 6 anos ao longo da civilização, da presença humana na Terra aqui, 6 momentos, 6 anos que realmente foram complicadíssimos de se existir. Você acha que a trilogia 2020, 21 e 22 tá complicado? Amiguinhos, amiguinhas, vocês vão agradecer de não ter existido nessa época aí. Se é que você não existiu, né? Porque tem coisa muito recente que talvez você nem saiba que foi tão terrível. Então, bora lá! Os 6 anos mais terríveis para se viver na história do mundo. Vamos começar. Ah, mas muito importante que você saiba, eles não estão elencados por ordem, tá? Do menos tenso para o mais tenso. Eles estão colocados cronologicamente, do mais antigo para o mais recente. E vocês vão ver que o mais recente foi agora há pouco. Bom, gente, para praticamente todo mundo que vive hoje em dia, viver em tempos de pandemia foi um grande teste, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Mas a partir de agora a gente vai te mostrar 6 anos enfrentados pela humanidade ao longo dos milênios que realmente devem ter colocado à prova a fé do povo da época. Ano 536 depois de Cristo, a névoa que cobriu o mundo. Em 6º lugar da nossa lista, o ano de 536. Imagina essa cena, uma névoa densa cobre as cidades e não permite sequer que a luz do sol passe. É um cenário digno de Silent Hill. E essa névoa cobriu a Europa, o Oriente Médio e parte da Ásia. Só que na época não tinha telejornal ou portal de notícias para você dar uma pesquisada e saber o que estava acontecendo. Então as pessoas entraram em surto porque elas pensavam que aquela névoa podia significar o fim dos tempos. Como a luz do sol era obstruída por essa névoa, as temperaturas despencaram. E o pior, sem os raios solares, tudo que era cultivado na terra acabou. O que era plantado sumiu e houve fome, fazendo muitas vítimas porque simplesmente em muitas regiões não havia nada para se comer. Pesquisas recentes mostram que o tal nevoeiro, que era relatado em muitos manuscritos deixados pela civilização da época, foi causado por conta de grandes erupções vulcânicas que estavam acontecendo principalmente na região da Islândia. Como muita cinza foi jogada na atmosfera, ela ficou pairando não por dias ou semanas, mas por meses, prolongando o sofrimento das pessoas. É por isso que o ano de 536, segundo os historiadores, jamais poderia ficar de fora de uma lista com os piores anos para se estar vivo na Terra. Número 5, ano 541, a praga do Justiniano. Mas a população ainda se recuperava desse período cinza, para se dizer o mínimo, quando levou outro golpe duríssimo pouquíssimo tempo depois. O ano agora é 541 depois de Cristo. E foi quando a humanidade conheceu aquela que seria a precursora de todas as pandemias. A humanidade conheceu os efeitos devastadores daquela que ficou conhecida como a praga de Justiniano. Essa praga era transmitida pelas picadas das pulgas de ratos infectados. Aí você pensa, mas é suave, é só ficar dentro de casa, evitar os ratos e daí eu não vou ter contato com os piolhos. Mas você tá pensando com a cabeça de quem vive nas cidades de hoje. Você tem noção o que eram as cidades nesse período aí? Não existia qualquer preocupação com saneamento básico. As necessidades das pessoas eram jogadas ali, nas ruas, assim como o lixo. Esses vilarejos eram completamente imundos. Nem mesmo as pessoas tinham preocupação com asseio pessoal. Banho era coisa rara e restos de alimentos eram jogados no meio da rua, formando um habitat propício para os ratos e para a proliferação dessa população. E como
como não havia informação, demorou muito para as pessoas se ligarem qual era o transmissor da droga. Então, essas populações estavam se ferrando na mão dos ratos, mas estavam com os ratos circulando para cima e para baixo dentro das cidades. A praga foi originada no Egito, aí chegou a Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, e se alastrou pela Síria, Europa e Ásia Menor, que é a região da Turquia hoje em dia. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas tenham sido vítimas. Mas aí você deve estar se perguntando quem que é esse abençoado desse Justiniano, que dá nome para essa praga? Até agora você não falou. Trata-se do imperador Justiniano I. Ele deu nome à praga porque a movimentação das suas tropas que estavam infectadas foi o principal responsável pelo espalhamento da praga pelos diversos territórios afetados. Então, se a intenção do Justiniano era transformar suas tropas em algo temível, ele conseguiu isso. Pode-se dizer que mesmo que sem querer. Próximo ano desgraçado para se viver, ano 1347, a peste bubônica. O mundo nunca chegou de fato a passar por um momento de calmaria, porém foi só em 1347 que veio outro ano que realmente se coloca na lista dos piores anos para se existir. Isso porque foi quando a peste bubônica, a mesma praga causada pelo piolho de rato, voltou a arrasar a Europa, agora já no século XIV. Ou seja, séculos se passaram, mas aquela pegada de higiene parece que nunca caiu muito no gosto dos europeus, que continuavam fazendo das suas ruas a Disneylândia para os ratos, ou melhor, uma espécie de ratolândia. Só que dessa vez, com as cidades muito maiores, o estrago também foi bem maior. A estimativa é de que nesse ano a peste tenha ceifado cerca de 50 milhões de vidas na Europa. Somente no continente europeu, metade da população desapareceu. Então você entendeu o que é isso? É mais ou menos como se no século XIV o Thanos tivesse chegado com a manopla completa, com todas as joias do infinito, e ele tivesse feito assim, ó. E metade da população de toda a Europa dizimou. Para você ter uma ideia do quão pesado é isso e o quão devastador essa peste foi, na pandemia atual, a taxa de letalidade é de menos de 5% das pessoas infectadas. Então você imagina um negócio que vitima 50% da população. Dessa vez aí, a praga se espalhou graças aos ratos que eram transportados por navios de carga. Como esses barcos viajavam por toda a Europa para fazer negócios, os ratos infectados desciam dos barcos e iam infectando outros ratos, que iam transformando novas cidades em pontos de contaminação. Ano 1520, a epidemia de varíola nas Américas. De novo, o mal veio a bordo de barcos. No ano 1520, os desbravadores europeus a bordo de seus barcos estavam em pleno ciclo das colonizações, desbravando as Américas e conquistando territórios. Os povos que por aqui se encontravam estavam de boas na lagoa, mas já receberam esse cartão de visita dos colonizadores, vai vendo. Esses europeus chegaram às Américas e encontraram povos que não tinham anticorpos para as doenças que estavam sendo trazidas de fora, como o sarampo, a gripe, a peste, a malária, a difteria, tifo, a cólera. Todas essas doenças causaram muito estrago, mas nenhuma delas foi tão arregaçante quanto a varíola, que fez cerca de 20 milhões de vítimas entre os povos indígenas. Se considerado também os anos seguintes, dados históricos mostram que a varíola e demais doenças transformaram uma gigante população de 60 milhões de indígenas num grupo de cerca de 6 milhões de pessoas. Foi um verdadeiro extermínio. Ano 1918, a Primeira Guerra e a gripe espanhola. Olha, se você acha que o uísque com energético é o maior combo da desgraça que você conhece, espera pra ver esse. Você pensa isso porque não conheceu o ano de 1918. Tem gente dessa época que tá viva até hoje e deve estar achando que a nossa recente pandemia é um verdadeiro passeio no parque. Nessa época, a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola fizeram um estrago nunca antes
visto. Para começar, o próprio conceito de guerra mundial era algo inédito, nunca antes visto. Resumidamente, num conflito específico, pela primeira vez, a coisa se generalizou, de uma forma que todos os países tinham que tomar partido num dos lados dessa batalha. Basta dizer que somente os confrontos da Primeira Guerra fizeram cerca de 8 milhões de vítimas. E no meio disso tudo, desse contexto, desse rolê, estava rolando ainda a gripe espanhola, a maior pandemia do século XX. Essa doença era uma variante do vírus influenza originado nos porcos. A sua origem teria acontecido numa base militar dos Estados Unidos que treinava americanos para a Primeira Guerra Mundial. Quando esses soldados foram mandados para a Europa, adoecidos, eles embarcaram já levando a doença para vários lugares. Somado ao estrago do conflito armado, a gripe fez pelo menos 50 milhões de vítimas em apenas um ano. E para terminar nossa lista da desgraça, o ano é 1929, quando houve a Grande Depressão. Bom, o que falar de um período conhecido como a Grande Depressão? Para fechar nossa lista, a gente não pode deixar de fora o ano de 1929, o ápice da pior crise econômica já enfrentada pelo mundo. O pior período da história do capitalismo surgiu nos Estados Unidos, com uma grande recessão econômica originada naquele país que era a maior economia global. Então o efeito se alastrou por todo o mundo. Mas o que foi acontecer que fez um estrago tão grande com a maior economia do mundo? Em 1920, os Estados Unidos estavam no ápice do seu desenvolvimento, com uma economia totalmente saudável. No entanto, os salários dos trabalhadores eram bem baixos e fizeram com que o aumento da produção de produtos pelas empresas não fosse acompanhado pelo aumento de consumo. Ou seja, as empresas estavam embaladas, produzindo como nunca. As pessoas estavam empregadas e trabalhando igual doidas. Mas quando elas batiam um cartão e saíam do emprego, elas não tinham dinheiro para consumir aquilo que elas produziam. Então, aumentou a produção, mas não o consumo. Com pouco dinheiro, milhares de pessoas que tinham ações na bolsa de empresas americanas decidiram vendê-las. O pico de vendas no dia 24 de outubro de 1929 resultou na quebra da Bolsa de Nova York, um dia que também ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Era a quebra da economia americana, que na época era responsável por produzir 42% de todos os bens industrializados no mundo e por comprar 40% das matérias-primas das 15 nações mais comerciais do mundo. A miséria se alastrou e tomou conta de cidades que antes eram prósperas. Esse, segundo a história, é o período em que mais pessoas decidiram acabar com as próprias vidas porque não conseguiam lidar com o fato de terem perdido tudo e do nada estarem em condição de completa miséria. Então, amiguinhos, amiguinhas, vamos celebrar. 2022 nem tá tão ruim assim. Vamos ficar felizes pela época que a gente vive, porque pelo jeito teve gente que sofreu muito mais do que a gente, beleza? Mas sabe quem não sofre? Quem assiste a Liga. Então, continue maratonando aí nosso conteúdo e compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo feito para quem é curioso, beleza? Eu fico aqui, valeu, tchau!